Bom, vamos passar para a região Nordeste, então. A região Nordeste apresenta uma tendência muito preocupante, porque são várias cidades já iniciando uma segunda onda forte, tá? Então, Maranhão, São Luís, a gente tem aumento de casos descendo, depois agora já está subindo de novo. Tendência de curto prazo de estabilidade, de estabilizar nas próximas 3 semanas, mas no longo prazo de continuar crescendo, tá bom? Natal está numa condição relativamente tranquila, porque está em estabilidade. É uma cidade que ela realmente teve um problema muito grave. Natal já sofre bastante com epidemias de dengue, que realmente impactam bastante essa cidade já. E a Covid veio para somar muitos problemas aí para a saúde esse ano. Mas com certeza eles conseguiram conter a situação e hoje ela está em estabilidade. Porém, no longo prazo, há uma tendência de subida. Só que essa subida parece ser pequena por enquanto. Não há uma subida tão forte anunciada aí, né? A gente tem que ver como que vai se comportar no final do ano, que tem aglomeração, Natal, Ano Novo, etc. Piauí, Teresina. Então, parece uma estabilidade, né? E uma provável queda no longo prazo. Então, olha que interessante. A gente tem uma cidade em plena segunda onda do Brasil que está caindo, né? Que é o caso de Teresina, Piauí. Será que eles fizeram alguma medida diferente das outras cidades por lá? O que é? O pessoal de Teresina às vezes pode falar se está tendo alguma condição específica de controle da epidemia aí para conseguir segurar esses casos, enquanto o resto que eu já falei aqui, o restante das cidades está subindo. João Pessoa, preocupante. Por quê? Subiu, estabilizou num nível bem alto e continua subindo. Então, João Pessoa vai ter problemas com a Covid. E o que a gente tem que falar é o seguinte: quanto tempo demorou para a curva chegar no pico, que foi lá em mais ou menos abril e maio, né? Foram cerca de 6 a 8 semanas. Provavelmente vai demorar um pouco mais para chegar nisso depois de agora. Mas é muito provável que se continue, porque não há tendência de fechamento de comércios, essas questões lá em João Pessoa. O que os governadores e prefeitos vão tender a fazer, o que eu acho que vai acontecer, é que eles vão ver a situação dos leitos. Só que o problema, pessoal, é que a Covid, se a gente observar só pelos leitos, isso pode se colapsar rapidamente. Justamente porque a gente não está enxergando o que está acontecendo nas comunidades, eu falo comunidades nos bairros, né? Nas pessoas, nas casas das pessoas, e a gente só está vendo quem está chegando no hospital. E aí, de repente, você tem eventos super espalhadores, você tem eventos de espalhamento dentro das residências, pessoas com casos leves transmitindo para as outras. E em 1, 2 semanas, você tem vários casos aparecendo. E aí isso faz a curva de fazer isso aqui, ó, ela está em tendência de estabilidade, de repente ela sobe rapidamente. Ceará é uma estabilidade muito interessante do ponto de vista de controle de epidemia, porque eles estão conseguindo manter, tá? Houve uma tendência de alta muito fraca, mas que agora já é longo prazo e curto prazo uma tendência de manutenção da curva, beleza? Vou falar de Florianópolis também, o pessoal está perguntando, Florianópolis é assustador. Não, a gente vai falar de todos os estados, né, igual você falou, das capitais de todos os estados, então só para avisar o pessoal, nós já falamos da região norte, então das capitais de toda a região norte, estamos agora na região nordeste, e estamos seguindo o boletim do Infogripe, né? E sim, de acordo com que a gente vai avançando aí no boletim, a gente vai falando nas capitais. Vamos lá. Isso. Bom, Recife, tendência, quando você olha o gráfico rapidamente, dá uma tendência de estabilidade. Você vê que a curva tá seguindo aqui, reta, né? Houve uma queda recente, né? Mas no longo prazo você tem tendência de queda. No curto prazo, estabilidade. Olha que interessante, então. A gente vê como que cada estado ele se comporta de forma diferente. Maceió, curva forte para cima. Isso aqui é preocupante demais, porque a curva está subindo rápido. Até agora é uma das cidades que eu acho que é mais forte a curva está subindo, né? Então, desceu forte depois da primeira onda e agora já aponta para uma segunda onda muito forte. O que isso significa? Lotação de hospital, gente ficando na fila, se não houver contenção dos casos. Salvador, Bahia, também uma tendência de alta, só que pior ainda do que Maceió, do ponto de vista do que eu acredito, porque são mais casos, né? Então você tem uma estabilidade em casos, em um grande número de casos, né? Então você tem 5 casos por 100 mil habitantes, estabilidade, e a curva começa a crescer num nível muito alto. Isso é preocupante também. Às vezes pode impactar mais do que
a própria Maceió. Por que Bahia, ela provavelmente é um estado que tem mais população do que Alagoas. Só que aqui, gente, a curva ela está por 100 mil habitantes, então ela está corrigida pela população. Tá? Então por isso que a gente consegue comparar as curvas. Por isso que eu falo que a Bahia e Salvador, ele está em condição pior do que Maceió, porque a curva estabilizou num nível mais alto. É interessante também mostrar que rapidinho, que o eixo vertical aí, de acordo com o gráfico, dependendo se, no caso ali de Alagoas, o eixo vertical, ele vai até 25, né? Enquanto que o da Bahia vai até 10. Só para a gente poder matematicamente esclarecer isso, para as pessoas não acharem que as curvas são exatamente iguais, estão na mesma escala. Isso é importante ressaltar também. A curva de Alagoas, Maceió, ela chegou no nível muito mais alto do que a da Bahia. Então, Maceió já sofreu bastante, né, com a epidemia aqui. Realmente, quando você pega a escala, praticamente está no mesmo nível, mas a de Maceió está um pouquinho para baixo. Bom, Aracaju, há uma tendência de estabilidade com uma incerteza para cima, né? Curva de curto prazo, estabilidade, longo prazo, estabilidade. Só que você tem aqui uma incerteza. Então, é aquilo que eu falei, depende das condições de controle da pandemia lá em Aracaju. E é uma estabilidade alta, né, Lucas? Está ali no 5, né? 5 casos por 100 mil habitantes, que a gente já falou aqui, que a partir de 1, 2 casos já é complicado. Sim.